Você sente alguma dificuldade por parte do seu cliente em confiar no seu trabalho ou na sua estratégia? Saiba que gatilhos mentais podem aumentar a confiança do seu cliente em você. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Olá mais uma vez, eu sou Laís Araújo, sócia e head da Portfel Consultoria. Estou aqui hoje para trazer ainda mais conteúdos para você. Gatilhos mentais são estímulos que o nosso cérebro utiliza para tomar decisões mais rapidamente, com menos esforço cognitivo. E trazendo esses gatilhos são dois: o gatilho mental da segurança e o gatilho mental da reciprocidade. O gatilho mental da segurança, ele ativa a necessidade humana de previsibilidade e estabilidade. Ele reduz o medo e ele aumenta a colaboração ou compra. Vou trazer alguns exemplos aqui do meu dia a dia e que provavelmente vocês vão passar por isso, se já não passam. Você pode utilizar, por exemplo, em reuniões, falas de clareza e previsibilidade. Quando você iniciar a conversa, você informa seu cliente ou prospect: olha, a reunião durará 30 minutos. Você tem esse tempo? Está confortável para você? Veja que aqui você mostrou previsibilidade e o cérebro humano gosta muito desse tipo de atitude. Um outro ponto é falar brevemente da pauta da reunião. Olha, eu vou falar aqui durante 15 minutos, depois eu vou tirar mais 5 para explicar um gráfico e deixar 10 minutos no final para tirar dúvidas. Estou trazendo um exemplo prático. Veja que dessa forma reduz a ansiedade daquele cliente ou prospect que provavelmente está cheio de perguntas para fazer para você e ele entende que ao final ele vai ter um tempo para isso. Dê previsibilidade também para o seu cliente. Por exemplo, depois dessa reunião eu vou trabalhar em um diagnóstico para sua carteira e vou te entregar em até 3 dias úteis ou 5 dias úteis. Não é um problema você inserir um prazo longo eventualmente, caso a tarefa seja árdua, mas é um problema você não alinhar com o cliente em quanto tempo essa tarefa será feita. O gatilho da segurança também é trazer um pouco de previsibilidade de cenário e próximos passos para o seu cliente. E aqui, um grande exemplo é a parte operacional. Toda vez que o cliente começa um serviço novo, vamos trazer aqui para a consultoria, ele precisa passar por um preenchimento de formulário, posteriormente assinatura de um contrato, depois ele vai precisar abrir uma conta ou vincular uma conta caso ele já tenha essa conta aberta, e todo esse passo gera incertezas e dúvidas para o cliente. Muitos deles estão começando a investir agora. Então, entregar uma cartilha com os próximos passos ou comentar na reunião é de extrema importância para ativar a segurança na outra parte. Aqui ainda no lado operacional, vou trazer um exemplo prático. Olha, cliente, você vai precisar preencher um formulário que vai durar cerca de 2 minutos. Nós, inclusive, temos esse tempo mapeado aqui no formulário da consultoria. Posteriormente, em até 3 dias úteis, eu vou te enviar um contrato. Esse contrato é assinado de forma online. Você vai ver que o contrato traz esse parágrafo, ou seja, eu já adianto brevemente o que o cliente vai encontrar naquele documento. Veja que todos esses passos, eles trazem previsibilidade, que é o que eu falei lá no início sobre o gatilho da segurança mental. Por fim, você vai receber uma notificação para fazer o ajuste da sua conta, ou então eu vou te enviar um link para que você faça a abertura. Se tem algum ponto difícil na abertura da conta, é importante que a gente informe ao cliente. Aqui na consultoria, por exemplo, como uma boa prática, a gente tem um manual de como o cliente pode fazer para vincular a conta ou até para abrir. Acredite se quiser, pode parecer óbvio para a gente, que já está no mercado há mais tempo, mas não é óbvio para um investidor que está começando agora. Você pode também utilizar linguagem de apoio para trazer ainda mais segurança ao final desses passos que eu comentei. Exemplos: pode confiar em mim, eu sou uma profissional ou um profissional com X tempo de experiência, com X certificação. Por mais que o cliente não saiba muito bem o que é a certificação, é importante você validar com ele. Isso traz ainda mais confiança. Falas como: pode contar comigo, conte conosco, estamos alinhados, estamos juntos nessa jornada, também aumentam a segurança que o cliente precisa ter em você. O resultado de tudo isso é o cérebro da pessoa relaxar através dessas técnicas e, portanto, confiar mais em você e todo o ecossistema que você está propondo. Já o gatilho mental da reciprocidade, ele parte do princípio que, quando alguém nos oferece algo de valor, sentimos vontade de retribuir.
Isso é um instinto humano universal. E como podemos aplicar esse gatilho no dia a dia da consultoria ou no seu tratamento com clientes e prospects? Ofereça valor antes de pedir algo. Naquela primeira reunião em que vocês estão se conhecendo, você pode trazer elementos que vão ajudar aquele prospect, mesmo que ele não vire um cliente da consultoria ou um cliente seu, caso você tenha uma carteira própria. Um exemplo, antes de começarmos essa reunião, gostaria de fazer um cálculo breve com você sobre renda passiva. Eu uso muito disso nas minhas primeiras reuniões. Eu abro uma planilha simples e com o cliente vamos inserindo dados como renda, tempo para aposentadoria, expectativa de rentabilidade e, pasmem, 98% dos casos o cliente não sabia quanto que era necessário poupar para aposentar naquela data prevista. Essa simples atitude, ela ativa o senso de gratidão e a partir dali, veja que nós nem começamos ainda a relação comercial, esse prospect tende a dar mais atenção e a pensar em uma reciprocidade com você, o que significa uma eventual assinatura de contrato e um processo mais longo dentro da consultoria. Um outro ponto é ajudar sem uma expectativa imediata. Eu gosto muito de trazer dados verdadeiros para os leads que ainda não são clientes, ou clientes que tenham share of wallet, significa carteira compartilhada com outro tipo de serviço, ou seja, não só aqui na consultoria, mesmo que não fechemos esse contrato agora. Então, eu não deixo de mandar um material que foi apresentado, claro, desde que tenha dados que não sejam internos, ou também não deixo de dar dicas e até opiniões construtivas para que mesmo que aquele cliente não venha nesse momento, ele vai confiar naquela informação que eu dei e ele pode até indicar alguém que ele conheça, mesmo sem ele ter vindo para a consultoria. Reconhecer o tempo e o esforço da outra parte também é relevante para esse tópico. Então, ao iniciar uma reunião ou ao finalizar uma reunião, você pode agradecer ao lead ou ao cliente por aquele tempo. Saiba que o tempo de todo mundo é muito precioso, então a outra parte sente gratidão quando você agradece por estar ali naquele momento. Falas como agradeço pelo seu tempo, vou fazer dessa reunião a mais produtiva possível, espero que tenha gostado, estou à disposição. Pequenas falas que corroboram com a tese da reciprocidade. Um exemplo real de uma reunião com o cliente, em que você pode mesclar tanto o gatilho de segurança quanto a reciprocidade, é o que eu vou falar aqui para você agora. Obrigada por separar esse tempo, prometo ser breve e objetivo. Bom, aqui você usou a promessa de segurança. Antes de começarmos, trouxe uma análise breve do seu planejamento de aposentadoria ou então do setor que você atua. Aqui nós trabalhamos o gatilho da reciprocidade. Vamos seguir com 3 pontos: validação inicial, diagnóstico de carteira e próximos passos. Aqui você trabalhou o gatilho mental da segurança. E se ao final disso tudo você entender que faz sentido, vamos trabalhar para chegar juntos ao seu objetivo traçado. Aqui você trabalhou tanto a reciprocidade quanto a segurança. Então veja que ao longo da conversa, seja uma reunião, seja um bate-papo inicial pelo telefone, pelo WhatsApp, você já pode trabalhar um gatilho ou outro, ou até os dois juntos. E agora um exemplo que eu tive no meu atendimento enquanto consultora. Eu fiz uma primeira reunião de abordagem inicial, a gente chama de R1, quando a gente vai conhecer quem está ali do outro lado. Esse lead, ele preencheu um formulário dizendo que queria o nosso atendimento. Ao fazer a primeira reunião, essa pessoa estava extremamente desconfortável com a carteira atual. Era uma carteira que estava longe do perfil que ela esperava. E então nós fomos para uma segunda reunião onde eu fiz um diagnóstico de carteira. Então veja que aqui eu passei a segurança de mostrar o meu modelo e também a reciprocidade, trazendo um diagnóstico gratuito do que aquele cliente, que no caso nem era cliente ainda, já tinha. Nesse diagnóstico, eu apresentei uma série de problemas e principalmente um problema que deixou aquele lead extremamente preocupado, que era risco de ruína. Significa que aquele produto, aquela locação, pode trazer o risco de perda total do capital. E o lead não tinha a menor ideia de quão perigoso era aquele produto, que aquele produto não tinha nenhuma garantia e que aquele capital investido poderia ir a zero a qualquer momento. A preocupação fez com que esse lead corresse para tomar uma atitude. No caso, a atitude não foi de vir para a consultoria imediatamente. Ele ainda tinha uma série de dúvidas e padrões que precisavam ser quebrados, mas a gente conseguiu manter contato durante 6 meses. Eu comecei a mandar algumas informações relacionadas ao mercado de trabalho, que aquele lead atuava,
e a gente foi construindo uma relação mesmo sem ser cliente e prestador de serviço. Durante esse tempo, esse lead passou a entender mais sobre o nosso modelo. Depois, ele acabou assinando o contrato, hoje ainda é um cliente da consultoria, mas o mais interessante aqui é que além de eu ter utilizado gatilhos como segurança e reciprocidade, esse lead, por mais que tenha demorado esses 6 meses, indicou várias pessoas ao longo desse caminho. Veja como um simples fato de ter apresentado um diagnóstico de carteira inicial fez com que, no intuito de ser recíproco, essa pessoa indicasse familiares e amigos que também viraram clientes da consultoria. Utilizando da segurança e reciprocidade, a pessoa se sente respeitada e valorizada e tende a fazer bons negócios com você. E se você ainda está aqui com a gente, não deixe de dar seu like, se inscrever no canal, comentar, trazer exemplos práticos que possam ajudar outras pessoas e seguidores que estão por aqui. E você pode continuar por aqui assistindo os nossos conteúdos através desses 2 vídeos e nos vemos em breve.